Eu odeio areia. Entra em tudo que é canto. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e tô aqui de volta com o Cantinho Star Wars pra gente falar sobre o segundo episódio da terceira temporada de O Mandaloriano, com o episódio As Minas de Mandalore, que eu achei que fosse demorar mais. Hoje é dia 8 de março e nós temos aqui o show fazendo com que as mulheres brilhem e o protagonista quase seja um convidado no próprio programa. Então eu deixo aqui o meu feliz dia das mulheres para todas vocês. Eu juro que eu achei que eles fossem demorar um pouco mais para fazer o Mando de fato pisar na superfície do planeta e ir buscar lá as tais cavernas com as águas vivas. Mas eles não perderam tempo e tamo aí. Já no segundo episódio já estamos mandando ver. Eu acho muito curioso que a gente esteja vivendo uma época onde um programa como esse consiga escolher contar uma história que seria praticamente impossível no cinema, porque aqui eles contam uma história bastante intimista, poucos personagens que conseguem focar nessa história que leva bastante tempo para ser contada. Apesar de ser uma coisa que acontece ali em 40 minutinhos mais ou menos, isso seria imperdoável num filme de 2 horas e meia, você perder tanto tempo para uma pessoa chegar num lugar e fazer uma coisa relativamente tão simples. Aqui eles conseguem fazer isso de uma forma onde cada coisa tem o seu peso, cada coisa acontece no momento certo, do jeito certo, e eu fico muito feliz de estar vivendo essa época. Eles conseguiram trazer uma série de coisas que são familiares pra gente, mas ao mesmo tempo plantaram novidades dentro da franquia. Inclusive aumentando a fauna das criaturas que a gente conhece. E esse eu achei que foi um ponto alto. Já um ponto mais baixo, que eu já não vi com tão bons olhos, foi o fato de que eu achei esse episódio particularmente bem mais escuro do que eu gosto de ver. Eu acho que quando você vai contar uma coisa assim, a arte é feita basicamente de magia. E arranjar uma desculpa melhor para você iluminar um cenário, mesmo sendo num lugar profundo ali e tal, sempre é possível. Se eles não seguiram, foi porque não quiseram. Mas eu achei que alguns detalhes se perderam justamente por causa disso. Ajuda a criar tensão, a fazer aquela atmosfera, aquela coisa. Mas ainda assim, universo tão bonito, dá tanto trabalho de fazer, escondidinho. Uma pena. Se a gente for parar pra pensar, não são tantas coisas assim que acontecem no episódio, apesar de, como eu disse, todas elas serem importantes. Mas eu acredito que eu estou pressentindo algo épico sendo montado aqui. Para os recém-chegados no canal e para quem já acompanha o meu trabalho faz tempo, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço a vocês que ajudem, dê uma forcinha para mim deixando o like de vocês, porque isso ajuda meu vídeo a chegar em mais interessados. Então deixem o like e considerem se inscrever, ativem as notificações para vocês sempre ficarem informados de quando sai novidade por aqui. Eu falo um bocado sobre tudo que é da cultura pop, ficção científica e tudo mais, com bastante ênfase em Star Trek. Agora tô aqui vendo se o pessoal aceita receber esse material que eu tô trazendo de Star Wars também. Então se vocês quiserem participar, também tem o Momento dos Telanautas, onde eu convido todos a usarem o Responda 2 pontos, que é um combinado entre a gente. Se vocês usarem o Responda 2 pontos na frente do texto de vocês, para dúvidas, críticas, sugestões, elogios, ou seja lá o que vocês quiserem escrever para nós, não só significa que vocês querem, como vocês permitem que eu use o texto de vocês aqui no programa. Vocês deixando no vídeo, ele aparece na semana seguinte. Então galera, é isso, recado dado, agora é hora do aviso. Aviso de spoilers. Todos avisados, não quero que ninguém tenha sua surpresa estragada. Se você ainda não viu o episódio, corre lá e volta pra cá. Combinado? Então vamos lá. E a gente começa o episódio, adivinhem vocês aonde? Em Tatooine. Pois é, achou que não fosse mais ver esse planeta? Achou errado, otário. Tamo aqui de novo com o Mando indo procurar a Peli Motto, que tá lá atendendo um cliente que parece ter prosperado ali nesse lugar enquanto ele tá sob o controle e domínio do Boba Fett. Ela arranja um jeito de fazer um acumulado com os Jawas para poder dar um balão no cara, daquela enganada básica. Quando chega lá o Mando com o Groguinho, ela tá com saudade do nenê e tal. Não sei se fui só eu que percebi, mas parece que o bebê já começou a dar suas primeiras balbuciadas, ensaiando suas primeiras palavrinhas.
E não foi o nome dela. O Mando explica que ele tá querendo lá o circuito de memória. E ela conversa com os Jawas e mesmo esses que parece que têm acesso a tudo, dizem que vai ser muito complicado conseguir achar um negócio desses. O real motivo do Din Djarin, o nosso querido Mando, tá tentando achar esse circuito para esse droid específico, o IG-11, é porque, como eu falei no vídeo passado, ele tinha essa coisa de não gostar de droid, já tinha aquela infância meio perturbada, meio traumatizada, e esse foi o primeiro que meio que conseguiu conquistar a confiança dele ali, mas é um motivo muito mais psicológico do que de fato prático. Então ela vai lá aliciando ele com aquele papinho mole que só ela tem e arranja um jeito de falar pra ele: pro que você quer, o R5 aqui funciona. E o R5, se vocês não se lembram, é um droid que já é muito bem conhecido na franquia faz tempo. Ele tá lá desde Star Wars original. Quando os Jawas tentaram empurrar ele tava com um motivador ruim e acabaram então trocando pelo R2-D2. Lembra? Eu imagino que o Mando não desistiu desse circuito de memória ainda, mas para alguma coisa assim cair no colo dele, provavelmente vai ser meio por sorte. Eu meio que imagino que eles vão fazer de um jeito que, até pela lealdade ali, como um personagem que representa um vínculo de amizade, talvez eles vão arranjar um jeito dele recuperar e fazer ele voltar ativo. Mas ainda não foi hoje. Então eles resolvem essa parte e é hora de zarpar, saem ali de Tatooine e vão de fato em direção ao tal planeta Mandalore, onde as coisas deveriam acontecer, onde o Mando vai se redimir e tomar o banhinho dele lá na lagoa. O Mandaloriano tá levando esse R5 para justamente fazer aquela análise atmosférica que em Jornada nas Estrelas seria substituído pelo uso de um tricorder com facilidade. De qualquer forma, ele tá indo para lá e no caminho ele vai contando ali pro Groguinho algumas coisas a respeito da cultura mandaloriana. Agora que é meio que oficial, que ele é tipo um filho para ele é realmente um adotado, então ele vai trocando uma ideia, falando sobre navegação, o quanto isso é importante, mostrando os instrumentos da nave, uma situação até bastante fofinha ali entre pai e filho. Quanto a esse que é o pirralho mais fofinho da franquia, às vezes fica aquela pergunta de se ele tá de fato entendendo o que tá rolando à volta dele, porque às vezes parece que ele tá meio alheio a tudo, meio curioso por um lado, tirando sarro do outro, querendo comer alguma coisinha, sempre querendo mexer no que não deve. Mas a pergunta que sempre ficou pra mim foi: será que ele tá entendendo a essência do momento? Porque às vezes ele é tão neutro naquele determinado momento que você não sabe exatamente o que esperar. Se ele tá ficando feliz ou triste, ou se ele tá simplesmente não se importando. Mas eu acho que esse episódio traz uma boa resposta para essa pergunta. Lá atrás, na época da guerra contra o Império bombardeou a superfície desse planeta e acabou usando um equipamento, uma tecnologia bélica, que faz com que aconteça algo muito similar a quando um trovão, um relâmpago, um raio atinge a areia, que ele deixa ela meio vitrificada. Então aqui imagina isso numa escala global, numa coisa meio apocalíptica, onde está tudo cristalizado em todo canto. Depois que eles pousam, o Mando envia o R5, meio relutante, mas para ir ver, fazer a análise, ver se lá fora tá respirável, se tá tudo bem, e como ele já tinha comentado, por causa das circunstâncias do que aconteceu com a superfície, não tá rolando de dispersar as ondas de rádio muito bem, então as comunicações ficam prejudicadas. Enquanto o droid tá mais ou menos perto da nave, eles ainda conseguem se falar pelo rádio e tal, mas quando ele se afasta um pouco mais para ir na direção da caverna, a comunicação já é perdida. O que automaticamente já é o que não é bacana, já deixa aquela cara de putz, é agora, o que tá pegando, hein? Como o droid tá demorando, a contragosto, o Mando pressuriza o capacete dele, pede pro Groguinho esperar dentro do bercinho, fechadinho e tal, enquanto ele abre o cockpit e vai lá fora atrás do droid. Eu gostei desse cuidado que eles tiveram com a lógica, com o papo atmosférico ali. Não é nem como se lá fora fosse o vácuo do espaço, mas a gente não sabe nem se o ar é respirável. Então ele pressurizar o capacete, o Grogu ficar esperando num lugar reservado enquanto ele abre o cockpit, que depois que eles entram de volta pode novamente ser repressurizado, trocado aquele ar para eles terem ar respirável. Eu achei que os detalhes deles se darem ao trabalho de comentar essas coisas foi uma parte sci-fi bastante interessante que me agradou muito. Então, seguindo ali por algo que é uma espécie de caverna, o Mando vai andando até que ele consegue ver as ruínas da capital, Sundari.
Mas também quando ele já olha pro lado ele vê que não tá sozinho e descobre por que o droid tá demorando. E se tem alguma coisa viva por ali, então certamente nem todas as histórias eram verdadeiras. Então depois de trocar uns supapos lá com as criaturas, o Mando acaba levando o droid de volta para perto da nave e lá ele faz a tal da leitura. Não é tão voltada para o espaço lá embaixo, mas eles chegam na conclusão de que tem ar respirável sim, o que já estava meio óbvio, já que tem criatura viva por ali, não é mesmo? Aí mesmo sabendo que o lugar não está abandonado, o Mando pega e vai junto com o Groguinho para explorar e entrar lá nas entranhas dessas ruínas, já que ele tem que seguir para um lugar específico, porque ele não foi para ir de férias, não é mesmo? Ele tem uma missão muito específica. Quando ele chega lá e vê toda aquela destruição e tal, nós que estamos vendo a franquia sabemos que esse lugar já foi um lugar bonito, fervilhante, já esteve em alta. A gente pôde acompanhar isso em Clone Wars. Mas agora a gente está vendo o outro lado, o lado da derrocada. Para descer lá embaixo, ele precisa usar o jetpack dele e o bercinho flutuante para poder descer. E posso falar? O lugarzinho sinistro. Eles caminham e em dado momento o Mando encontra um capacete mandaloriano enterrado na areia que acaba funcionando como um tipo de isca, já que quando ele tira ele dali, um bichão mecânico gigante que parece uma aranha acaba envolvendo ele e coloca ele dentro de uma jaula toda apertadinha. Esse mecanoide que a gente vê lembra muito os droids que apareceram na época das batalhas, quando a gente ainda tinha o pessoal dos insurgentes, daqueles droids Roger e tal. Mas aqui a gente vê que ele está sendo pilotado por algum tipo de criatura que tem inclusive um lado biológico, que é impossível imediatamente não lembrar do General Grievous. Ele parece conseguir se conectar com as outras partes da máquina, maior, mas ainda assim ele parece ser realmente uma coisa menor, que parece que a parte orgânica dele só precisa de uma central nervosa bastante resumida, na verdade. Pois é, dessa vez faltou sorte pro Mando, porque o jeito como ele foi preso não deu nem chance dele tentar se defender. O Groguinho ainda tenta fazer um vento lá, usando a força com a mãozinha, caprichando, supletivo, mas ele acaba fazendo barulho e chama atenção. O bicho vai vir na direção deles, então a última coisa que o Mando consegue fazer é falar: vai procurar a Bo-Katan. E o moleque, ó... Mas aí aquilo que eu falei sobre ficar ambíguo se ele tá entendendo a situação ou não, aqui a gente vê que fica bastante claro que ele entendeu sim, e ele vai com toda a velocidade abrindo o caminho, só com a mãozinha, inclusive empurrando as criaturas lá fora pra longe pra conseguir chegar na nave. Enquanto ele tá fugindo, tem uma criatura alada que vem atrás dele, e quando ele salta pra dentro do cockpit ainda tem essa criatura que fica batendo no vidro, mas ele consegue mostrar e indicar, sendo o mais expressivo possível, pro droid astronavegador para onde ele quer ir, porque afinal de contas não iam fazer ele pilotar a nave, que aí também já ia ser chutado demais, né? E lá em Concórdia, quando o droid dela chega para avisar que tem visita inesperada, ela já tá crente que é o Din Djarin vindo encher o saco de novo e já vai lá com aquela cara de malvada para poder falar para ele: puxa vida, te falei, achei que eu tinha sido claro, eu quero ficar sozinha aqui. Mas quando o cockpit abre e ela vê que o Grogu tá sozinho, ela imediatamente entende a situação, sabe que ele tá em perigo e fala: me leva até ele. Então ela vai deixando claro ali pro Grogu que ele vai precisar guiar ela até chegar no Din Djarin, mas quando ela vê toda aquela situação do planeta, é claro que aquilo dá um baque nela, que aquilo já foi um lugar governado pela família dela, e agora ela vê aquele lugar naquele estado, naquela situação. É claro que aquilo mexe com o coraçãozinho, né? Então eles já desceram da nave, estão caminhando, indo por todo aquele percurso que ele já tinha percorrido com o papai, e ela vai comentando que os Jedi e os Mandalorianos em algum ponto da história já se deram bem. É aí que as criaturas voltam a atacar, ela se enrosca com eles lá e depois acaba explicando pro Grogu. Esses daí são os Alamitas. Criaturas selvagens primitivas que viviam lá fora, nos arredores das nossas cidades, mas que agora parece que sem ninguém aqui para tomar conta se espalharam por tudo quanto foi lugar. Esses Alamitas na verdade são aí um tipo de releitura dos Morlocks, das histórias do H.G. Wells, no livro A Máquina do Tempo, só que com um twist. O lance todo é: se eles sobreviveram, o que mais poderia ter feito o mesmo? Você notou a carinha deles? Com as presinhas aqui e tudo mais? Lembra um outro bicho aí, mas a gente já fala sobre.
Enquanto isso, mais profundo na caverna lá, a tal criatura que lembra muito o Grievous tá arranjando um jeito de sugar os fluidos vitais do Mando. E quando ela chega, ela não chega pra perguntar nada, ela já chega punindo nas pistolinhas. Piu, 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 piu. A mulher não tá de brincadeira, cara. Ela tava lá tranquilona no troninho dela. Se teve que sair e vir pra cá, é pra resolver. Mas essa criatura mecanoide não é exatamente indefesa. E até luta com o sabre negro chega a rolar. Se você não notou, o sabre flui muito melhor na mão dela do que na mão do Mando. Porque tem uma parada onde ela age direto com o coração, ela faz o negócio sem ter que pestanejar, sem dúvidas, ela só faz a ação dela. E esse sabre tem essa coisa de acabar materializando certas energias que podem ir contra o seu usuário quando o usuário ainda não está pronto plenamente. No caso do Mando, ele ainda tem ali alguns problemas psicológicos que ele tem que resolver para poder usar esse sabre direitinho. E tem aí esse ponto interessante em relação a esse sabre, que não chega a ser algo escrito pela Ordem Jedi nem nada, talvez mais guiado pelas circunstâncias, onde acredita-se que para ele ter um real poder de dominação em cima dos povos e tal, ele precisa ser de fato conquistado e não apenas conseguido de forma leviana. A Sabine Wren, lá da série Rebels, tinha acabado entregando ele de mão beijada pra ela, e aí quando a Bo-Katan aceita, acaba acontecendo todo esse desastre aí com o planeta. Então agora ela entende que o certo mesmo era ter conseguido ele em batalha lá do Moff Gideon, mas aqui a gente tem esse ponto que difere entre os dois. O Mando não consegue usar ele direito, ela consegue, mas por outro lado é ele que segue o credo de uma forma que ela não necessariamente concorda. Porque até tirar o capacete ela tira, não é mesmo? Então, como a Armeira já tinha comentado, para você fazer o poder acontecer não basta ter essa ligação da linha de sangue em relação aos primeiros dominantes de Mandalore lá atrás. Tem que ter um algo mais. O Din Djarin aqui dentro das histórias representa o herói relutante. Ele tem o que é preciso, mas ele por ele tinha seguido outro caminho qualquer. Então, como cada um representa um lado diferente da cultura mandaloriana, às vezes eu me pergunto, será que não seria a união desses dois que conseguiria fazer a união desse povo acontecer? Depois disso, ela continua tomando conta do Mando ali por um tempo, até que ele consiga se recuperar e explica que quem foi buscar ela foi o Groguinho. Ele agradece e tal, mas ainda acaba dizendo pra ela que ele não pode ir embora agora, já que ele ainda não fez o que ele foi fazer nesse lugar. Já que ela tá aí pra isso, ela topa ir junto e eles vão seguindo, ela mostra o caminho até que eles veem as passagens das cavernas mais profundas, que levam de fato até o tal do Laguinho das Águas Vivas, e a gente nota que o local parece ser, obviamente, muito mais antigo do que as ruínas da própria cidade, porque afinal de contas eles estão lá faz uma eternidade. E quando eles chegam lá, ela acaba lendo as inscrições para ele ter o tour completo. Essa preparação, onde ele inclusive refaz o juramento dele, nada mais é do que um prenúncio. Ele entra na água para fazer um novo batismo, caminha um pouco, dá aquela afundadinha, até que ele dá uma afundadona, é puxado lá pro fundo, e ela nem pestaneja, se joga na água já atrás dele. Ele tinha tirado um pouco do equipamento, mas ela vai com o gear dela inteiro completo buscar ele. E ela nada e mergulha e vai atrás dele, começa a ir atrás dele para levar ele para cima, salvando a vida dele mais uma vez. Mas antes de sair da água, quem é que eles veem? Acertou, miserável! O mitossauro! Ah, moleque! Tá sentindo o que eu tô sentindo? Eu, se tivesse que chutar, eu diria o seguinte, que a intenção dessa série vai ser pegar o Mandaloriano, que na verdade era só mais um, e contar todo o arco de transição de história onde ele vai se tornar o Mandaloriano, possivelmente aquele que vai representar o cara nesta fase, nesta era da franquia. O que vocês acham? Tem tudo pra ser épico. De qualquer forma, eu ainda não sei como é que ele vai fazer pra provar pra armeira que ele teve aí. E a gente chega então no momento dos telanautas, onde o Bruno Chassotti-Lago acreditou no retorno pra esse segundo review e mandou pra gente. Acho que esse episódio serviu também pra dar aquela leve contextualizada. Pra quem não assistiu a série do Daimyo de Tatooine e instrutor na autoescola de Speeder Bike para Tuskens na hora vaga. Apesar de que eu acho que a galera que não viu ainda pode ficar meio confusa.
Brunão, eu também achei uma tremenda mancada eles contarem uma parte importante da história na série dos outros. No caso, o livro de Boba Fett. Porque quem não assistiu lá perdeu um bocado de coisa maneiríssima com um monte de história relevante. Deve ter saltado do final da segunda temporada pro começo da terceira e ter ficado coçando a cabeça com aquela cara de... acho que eu perdi alguma coisa. Então é isso, galera. Creio eu que eu consegui cobrir todos os pontos mais relevantes e importantes do que acontece no episódio que mereciam ser comentados. Se alguém quiser fazer como o Bruno, é só mandar um responda 2 pontos deixando nesse vídeo que ele vai aparecer no programa na semana que vem. Obrigado pela audiência de vocês, por terem assistido até aqui. Um forte abraço, galera. Que a força esteja com vocês. E até mais.